Fala galerinha do Palavras Gozadas, eu sou o professor Tiago e hoje o Palavras Gozadas é sobre a obra Alguma Poesia do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Bom, primeiro essa obra é publicada em 1930, data de início da segunda geração, segunda fase do modernismo no Brasil. Se vocês já assistiram um vídeo sobre Água Funda da Ruth Guimarães, aquela obra é publicada em 1945, no início da terceira fase do modernismo no Brasil. Essa no início da segunda fase do modernismo no Brasil. E, portanto, ambas as obras, elas trazem muito da fase anterior. Drummond é conhecido como um poeta da segunda geração modernista, mas essa primeira obra publicada pelo poeta, Alguma Poesia, é uma obra que ainda carrega muito desses traços da primeira fase do modernismo do Brasil. E quais são esses traços que estão presentes nessa obra, estão presentes no começo da carreira do Drummond e são fundamentais para se compreender essa obra que cai agora na FUVEST nesse ano de 2024 para quem presta e vai entrar, tomara que entre em 2025. A poesia da primeira fase modernista, que está aqui também na obra de Drummond da segunda fase do modernismo brasileiro, não esquecer disso. É uma rebeldia em relação à forma, principalmente em relação àquela poesia parnasiana, que era super bem regradinha, tinha a forma fixa do soneto muito bem estabelecida, os versos metrificados, um esquema de rimas muito bem estabelecido, e aí esses modernistas vão trazer uma forma completamente maluquinha para a poesia. Então vão adotar os versos livres, sem uma contagem fixa de sílabas poéticas, versos brancos, sem necessariamente haver rima, essa já não é mais uma necessidade da poesia, e uma outra característica muito importante aqui também é a introdução de temas prosaicos, temas do dia a dia, não mais grandes sentimentos humanos, sentimentos universais e coisas muito grandiloquentes. A poesia vai falar do banal, vai falar da sociedade em transformação, vai falar da sociedade, aqui no caso de Drummond, a sociedade brasileira em processo de modernização e também um cenário do interior, de onde vem o poeta. Drummond é conhecido como o poeta de Itabira. Itabira é uma cidadezinha, como o próprio poeta diz, de forma muito carinhosa, no interior de Minas Gerais. Então, esses grandes temas do modernismo, o rompimento com a forma, o rompimento com o academicismo no Brasil e na poesia, o rompimento com a arte parnasiana, elas aparecem aqui nessa poesia do Drummond, somada a essa questão também da modernidade. Lembrando que o Drummond viveu de 1902 a 87, um poeta que viveu 84 anos e habitou todo o século XX no Brasil. Então o Drummond, alguns dizem que ele passou por 3 fases, outros por 4 fases. Estamos na primeira fase desse poeta que habitou todo o século XX. Nessa primeira fase aqui de Alguma Poesia, ela fica conhecida como a fase do eu maior que o mundo. O que isso quer dizer? Que esse eu, Drummond, ele se sente descompassado em relação ao mundo. E ele vai falar de grandes temas importantes para a sua vida pessoal. Não é uma poesia que tem um cunho social muito forte, como vai aparecer na segunda fase. A segunda fase do Drummond é a fase de lutas sociais, de um engajamento político maior. A primeira fase não. Na primeira fase ele está refletindo sobre questões do eu em relação ao mundo. E esse eu, diga-se de passagem, é um eu que se sente muito diferente, muito distante, muito gauche em relação ao mundo. Chegamos a uma palavra fundamental que aparece na primeira poesia do livro Alguma Poesia, que é o poema de 7 faces. Vou ler para você o poema de 7 faces e a gente vai entender o que quer dizer tudo isso aqui. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa.
tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse é o primeiro poema do livro, alguma poesia, poema de 7 faces, que abre o livro, dá o tom dessa obra do Drummond, e a primeira estrofe, 7 faces, que são 7 estrofes, como se fossem 7 faces do poeta, 7 faces desse eu se entendendo em relação ao mundo. E esse eu se entende em relação ao mundo de forma fragmentada, como é o humano moderno. O humano moderno, ele é todo fragmentado, todo em pedaços, como se uma coisa não se juntasse à outra. Então são essas 7 faces do poeta que aparecem em 7 estrofes aqui do primeiro poema de alguma poesia. Nessa primeira estrofe tem uma coisa importantíssima, que ele vai dizer, né? O anjo disse, vai Carlos, ser gauche na vida, como se selasse o destino do poeta, dizendo que ele seria sempre à margem. Ele seria sempre gauche, é uma palavra de origem francesa, significa a esquerda, não a esquerda política, mas a esquerda nesse sentido de estar deslocado, de ir contrário ao fluxo comum das coisas. Então o poeta seria marcado desde seu nascimento por um anjo, para que ele fosse alguém deslocado, alguém que não se encontrasse, alguém em descompasso com a sociedade em que vive. Depois ele começa a falar de temas já do cotidiano, falando das casas que espiam os homens, como se a gente entrasse nessa outra face nos cenários do interior de Minas Gerais. Então, mais uma face dada aqui. E logo depois ele vai falar sobre os bondes cheios de pernas. Esses bondes cheios de pernas, né, as pernas significam essas pessoas que, para quem passa, não tem identidade. Na vida moderna, nas grandes cidades, as pessoas vêm e vão, a gente não se conhece, essa multidão de gente que habita e cruza o nosso caminho todo dia sem que a gente as identifique. São pernas, não são rostos, né? Então existe uma despersonalização tamanha aqui. Os olhos percebem as pernas, mas o coração do poeta não dá conta, né? A vida humana não dá conta de processar essa velocidade, essa quantidade de informação da vida moderna. Esse já é a terceira estrofe do poema. Depois vai falar um pouquinho de si, né, do homem atrás do bigode, que tem raros amigos. Então esse Drummond que se vê retraído, diferente do todo social. Depois pergunta para Deus, e por que essa sina, né? Por que, se sabia que eu não sou Deus, porque me coloca nesse contexto, o que há de fazer diante desse caos do mundo moderno? Mundo, 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 se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Aqui ele reflete sobre a própria arte poética. Quer dizer, a rima, ela solucionaria a beleza do poema, assim como os parnasianos faziam, né? Trazer essa estética mais redondinha para a poesia. Isso é perfeito para o poema, mas isso resolve os problemas do mundo? Então ele faz uma reflexão aqui também sobre a própria arte, sobre a própria arte da escrita. Isso é o que a gente chama de metalinguagem, quando na própria poesia se reflete sobre a arte de escrever poemas. E aí logo depois, na 7ª estrofe, ele vai falar da lua e do conhaque, como se tivesse uma retomada para o mundo, para o momento da escrita, para aquele momento que o poeta está vivendo, para um aterramento dessas 7 faces do poeta, materializando a presença dele ali na poesia. Esse poema é bárbaro, ele dá um tom do livro, e eu acho ele de fundamental compreensão para quem vai prestar um vestibular como o da FUVEST, para quem quer entender a obra do Drummond, sobretudo esse início da escrita do poeta. Pois bem, eu acho que com um poema de 7 faces a gente consegue compreender os temas que vão aparecer aqui. Então o tema é um desencaixe em relação ao mundo,
reflexões sobre esse próprio eu lírico, que corresponde, em certa medida, ao poeta Carlos Drummond de Andrade. É muito importante lembrar que o eu lírico, a voz do poema, não é a mesma coisa que o poeta, por mais que aqui se junte e se confunda muito, a gente precisa lembrar que a literatura é arte, né? E a arte tem esse campo de liberdade de escrita. Então, acho que nem é legal tentar entender, esse é o Carlos Drummond de Andrade. Também corresponde muito ao poeta, mas é o eu lírico, né? É o lugar de liberdade da poesia, e que só a poesia, só a arte permitem. Então, vamos, se for uma resposta dissertativa, tentem falar mais sobre o eu lírico do que sobre o poeta. Isso é muito mais interessante, muito mais técnico, e eu acho que é um caminho um pouquinho melhor. Por mais, reforço que isso corresponda, sim, a muito da vida do poeta, a personalidade de Carlos Drummond de Andrade, enfim. Um poema que destaca aqui, e acho que merece chamar atenção, o Carlos Drummond teve uma correspondência, uma amizade muito grande com o poeta Mário de Andrade. Os artistas modernistas passaram por Minas Gerais, foram fazer uma visita à cidade histórica. Nesse momento, o Drummond conhece os modernistas, se encanta pelo modernismo brasileiro. Drummond não fez parte da primeira geração modernista, lembrando disso. Ele pertence, em tese, à segunda, então não faz parte dessa geração heróica, mas tinha uma admiração muito grande por esses modernistas e vai estabelecer uma amizade principalmente com o Mário de Andrade, com quem ele troca algumas cartas. Em uma dessas cartas ele envia um poema, e esse poema vai ser comentado pelo Mário de Andrade pela seguinte, o primeiro verso do poema. Olhem só. O poeta chega na estação, o poeta desembarca. Primeiro verso, o poeta chega na estação. Há um problema aqui para a gramática padrão. Quem chega a algum lugar, né? Então seria o poeta chega à estação. Mas o Mário de Andrade elogia isso, porque um dos lemas dos modernistas dessa fase heróica, da primeira fase do modernismo brasileiro, era justamente trazer o português da fala para a escrita, para a literatura, para a arte literária. Então, quando ele faz aqui esse pequeno erro, entre aspas, de português, isso é elogiado pelo Mário de Andrade. Quando o Drummond recebe, ele até pensa em rever, porque ele nem tinha percebido que havia cometido esse erro, mas aí, como foi elogiado pelo Mário, ele fala, então vou deixar isso aqui, né? Mas eu acho muito interessante esse poema, ele se chama Nota Social, por trazer de forma muito clara e muito comentada na literatura como esses modernistas da primeira fase e até da segunda, eu diria até da literatura contemporânea, incorporaram o falar popular para dentro da literatura. Né? Então a literatura não é mais esse campo do preciosismo da linguagem formal, do português padrão. Então essa literatura ela tem interesse em trazer a realidade social para dentro da poesia. Outro poema que eu adoro, se eu fosse a FUVEST abordaria esse poema, porque eu acho que ele aborda esse amor no Drummond de uma forma muito fofinha. Eu pelo menos li esse poema desde o ensino fundamental, é um poema que eu conheço há muito tempo e adoro particularmente. Vou ler para vocês e a gente comenta aqui também. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Só um parênteses, que quando eu leio, assim, dou aula às vezes para o ensino fundamental, chega na parte do J. Pinto Fernandes, é uma revolução. Acho que todo mundo lembra que é um nome bem emblemático na poesia, enfim, quinta série ativada aí, né? Esse poema fala desses desencontros amorosos. Esse é um outro tema que vai aparecer aqui em alguma poesia, né? O tema do amor, esse amor que ele vê com uma certa ironia, esse amor que tem uma certa saudade de um amor juvenil, um amor infantil, um amor de uma memória que não existe mais.
e aqui nesse poema especialmente falando desses desencontros amorosos e de como a vida amorosa ela está aberta ao acaso, ao inesperado, e as coisas não são exatamente como a gente imagina. Então eu acho um poema excelente para falar de amor, porque eu acho que se pá, de fato ele corresponde realmente a algumas vivências amorosas, talvez minha, será? Um poema super curtinho, e isso é legal nesse livro, que ele vai trazer poemas pílula, poemas que são extremamente curtos, então, de novo, né, trazendo essa estética rebelde, essa estética que não está preocupada com aquela poesia dos sonetos, aquela poesia super bem estruturada, e vai trazer esses poemas às vezes curtinhos, sem rima, sem métrica, sem nada. E olha o tamanico desse poema aqui, ó. Até mostrar para vocês. Cota 0. Olha que pequenininho. O poema diz assim: Stop. A vida parou. Ou foi o automóvel? E é só isso, né? E só isso diz muito. Tá falando aqui da vida, a relação da vida em relação ao automóvel, pensando nesse começo do século XX, em todas essas transformações, a vida às vezes estagnada, a vida perplexa diante de tanta mudança, tanta coisa acontecendo. O stop, uma palavra inglesa aqui do nada, em uma poesia super brasileira. E será que foi a vida que parou ou foi o automóvel? O automóvel que parou ou parou a vida? Então, um poema que em pouquíssimas palavras ele consegue dizer muito. Então, eu acho que essa é uma qualidade dos modernistas, é uma qualidade também da boa literatura contemporânea, é conseguir dizer muito com poucas palavras. Bom, espero que tenha ficado claro, tenha dado uma norteada nos estudos de vocês sobre Carlos Drummond, alguma poesia na FUVEST, só para dar uma resumida, então, né? Então, um livro de 1930, com características da rebeldia, da fase heróica da primeira fase, mas o Drummond pertence à segunda fase do modernismo brasileiro. O Drummond vai trazer essa poesia que não tem comprometimento com a contagem de sílabas poéticas, com esquemas de rima, então são versos livres e brancos. Como temática, ele vai trazer Itabira, os cenários da infância, tudo aquilo que o poeta vivenciou. Esse poeta, isso é central, não esquecer, esse poeta que se sente deslocado, gauche, em relação ao mundo. Então o poeta, esse eu, ele se vê maior que o mundo. Ele não cabe no mundo, esse mundo não está feito para ele. Esse é um dos temas que aparece aqui também. As relações familiares, a observação da vida na cidade no interior, em contraponto com a vida na cidade grande, a vida da metrópole, a vida do caos da modernidade. Esses são os grandes temas abordados em alguma poesia. É um livro que vale a pena ler de cabo a rabo. Eu acho super interessante, porque desde o poema de Sete Faces, ele vai indicando ali, em cada estrofe, ele dá um tom de algo que vai ser tratado ao longo da obra. Espero que tenham aproveitado o vídeo. Esse vídeo eu acho que ele tem a intenção de guiar a leitura de vocês para alguma poesia, mas ele dá também um direcionamento do que é possível ou não nessa obra, né? Entender que essa obra não é uma obra na qual a crítica social prepondera, é uma obra que vai falar muito desse eu em desajuste com o mundo, e esse eu que observa esse Brasil da década de 20, da década de 30 em transformação. Até logo, vejo vocês e sigam, curtam o canal. Tem muita gente olhando o canal e não está curtindo, curte aí para eu chegar logo em 1000 seguidores. E é isso aí. Beijos.